Luciano, beleza? Não tinha te visto. Deixa eu ver essa biblioteca aí, Luciano. Ei, mas é um advogado mesmo, hein, cara? Cheio de manual ali. Tô no trabalho. Hum, não é teu, então. Uhum. Não é teu? Não, mas eu posso usar. Hum. Legal, onde você trabalha? No escritório de advocacia. Qual? Lucas de Lima. Ah, já tem o mesmo nome que o dono. É da família. Hum, hum, é mesmo? Uhum. Ei, daí é moleza, hein, cara? É. Mariana, tá aí? Tá quieta? Oi, professor, tá aqui. Tá aí, tá quietinho. Tá, então assim, ó, sobre por que existem as firmas, as empresas, né? Assim como quase tudo no mundo, a empresa ela é uma construção social que foi se desenvolvendo com o tempo e foi pensado para que para que existem as empresas. Aí teve um cara, acho que na década de 30, 40, 50, 60, não lembro, chama Ronald Coase. Ele pensou, ele estava na graduação ainda, ele escreveu um artigo que chamava Why the Firms Exist, acho que é. Né? Por que as empresas existem? E daí ele ficou nesse artigo, foi revolucionário na época, debatendo por que as empresas existiam. E daí ele pegou e chegou a uma conclusão que era assim: as empresas existem para facilitar as transações econômicas. Porque é difícil fazer transação? Não sei. Porque assim, se não existissem as empresas, todo mundo teria que fazer transações com todo mundo o tempo todo. Então, na cabeça dele, a lógica que ele desenvolveu é que, havendo uma empresa, os processos, as transações econômicas, os custos de transações econômicas são minimizados. Tá, então tá. Então, se existe a empresa e a empresa diminui os custos de transação. Então, quanto maior a empresa, melhor, porque eu vou comprar árvore se eu vendo papel, por que eu vou comprar árvore se não, eu posso, melhor eu também fazer a árvore, plantar a árvore, daí eu corto a árvore, transformo em celulose, sei lá como é que é isso, transformo em papel e eu também vendo papel e daí eu também faço a caixinha Tetra Pak e vendo só para o leite. Então é melhor se isso vai diminuir os custos de transação, foi essa a lógica do Coase. Ele falou: a firma nasce para diminuir os custos de transação. Então, se a firma nasce para diminuir os custos de transação, então por que a firma não faz tudo? Uma firma só não faz tudo. Aí vem outras correntes teóricas, outros pensamentos e tal, que vai dizendo assim, ó, existe um momento que a firma para de ser eficiente, que a firma começa a dar mais trabalho do que lucro. Então, o custo de transação ele tem um limite ali que varia de setor para setor e tal. Essa é uma discussão que não cabe a vocês, mas que entra no direito econômico. O Ronald Coase, ele é se não o primeiro, um dos primeiros economistas que fazem essa intersecção entre economia e direito. Tá bom o papo aí, Arthur e outro rapaz que não parece o nome aqui para mim? Arthur, qual que é a graça? Liga o áudio aí e me conta, cara. Não, professor, é que ele fala que minha cara é engraçada, eu não consigo ficar sério. Você não consegue, cara. Eu já notei isso também. Foi mal. Não tem problema. É difícil por vídeo ficar sério. Tá, então assim, o Coase foi o primeiro cara a tratar de fazer essa intersecção entre economia e direito.
ele é estudado na área, ele é bastante estudado na área do direito econômico. Foi para vocês que eu contei a história do Ford Pinto? Não riu ainda, Arthur? Você sabe o que é Ford Pinto? Para os americanos, pinto não tem o mesmo significado que pra gente, tá? Só para avisar. Então, tinha um carro lá nos Estados Unidos que chamava Ford Pinto, um modelo de carro. E daí, depois vocês batem na internet e veem Ford Pinto. É um carro até style, assim. Lembra uma Caravan, sabe? Mais ou menos, assim. Mas isso, acho que na década de 70, esse carro. E daí, ele era um carro que ele era, o jeito que ele foi, o design dele, botou o tanque de combustível na parte traseira. Quer dizer, quase todos os carros, o tanque fica mais ou menos na parte traseira, mas esse era, tipo, atrás mesmo, assim, né? E daí, acontecia que sempre que alguém batia atrás do Ford Pinto, ele explodia. Acontecia que ele era bem delicado, assim, ele acabava explodindo direto. E daí, depois de uns anos, foi descoberto, assim, não sei como, alguns relatórios, tipo esses inside job, assim, alguém que dentro da empresa pega e torna público documentos sigilosos das pessoas, né? Tipo o Snowden lá, Edward Snowden. Só que no caso o Snowden foi do governo. Daí esse cara liberou uns arquivos que a Ford tinha uma mensuração de quanto custaria para eles tirar de circulação todos os Ford Pinto ou quanto custaria para eles continuar deixando o Ford Pinto estourando, explodindo e pagando indenização para as famílias. E daí eles faziam uma análise de custo-benefício. E para eles era mais rentável deixar o Ford Pinto no mercado e continuar pagando indenização para quem morresse. E daí, aí esse estudo ele é simbólico, né? Esse caso do Ford Pinto ele é simbólico porque foi assim algo assim muito extremo de uma empresa que está no mundo inteiro, uma empresa fortíssima que fez um trabalho de mensuração do valor da vida, né? Daí a gente tem as questões morais, éticas e tal, sobre se é possível valorar, né, a vida ou não. E eu não sei porque que eu estava falando disso, mas é legal a história, né? Boa, dá pra vocês contar por aí. Mas, tá, tava falando do Ford Pinto porque... Bom, sei lá por quê. Então, assim, eu trouxe aqui alguns eixos centrais que vocês vão tratar nos textos. Por exemplo, dinheiro é uma instituição. Porque você, Ariane, confia num pedaço de papel escrito que vale R$10. É só um pedaço de papel. Ele per si, não tem valor nenhum. É um pedaço de papel. Né? Dependendo, assim, do lugar... ainda mais o real. Se você for para a Europa com esse pedaço de papel e querer comprar um café, ninguém vai querer. Ninguém acredita que aquele pedaço de papel vale alguma coisa. Se você for na China com um pedaço de papel desse, ninguém vai aceitar, porque ninguém tem a confiança que um cara ali na tua esquina, a padaria ali tem. Então, o dinheiro, ele é uma instituição, uma vez que a gente acredita nele. Né? Eu, você, todo mundo aqui, a gente acredita no valor do real. A gente acredita que ele vale, uma nota de R$10 vale R$10. E R$10 é algo que, quando eu falo para você, tem um significado. Você logo já consegue imaginar o que é possível ser feito com R$10. Não muito, né? Você compra nem $2. Você compra €1,50. Né? Mas, assim, a ideia é que o dinheiro é uma instituição. Uma vez, nessa época do Shylock, por exemplo, o Shylock dava um papel
que ele escrevia, do Mercador de Veneza, da história que eu contei no início. Ele dava um papel escrito: eu, Shylock, Mercador de Veneza, confiro a Antônio tal coisa. E era crível, porque tinha o carimbo do Shylock, porque tinha... Então, assim, muito mais precário, né? Nos anos 1600 e alguma coisa, porque era algo feito à mão, algo não sei o quê, muito mais precário, mas que carregava a mesma ideia, né? Que era a construção da ideia de valor. Hoje, isso a gente tem bem estabelecido, tanto é que muitas vezes a gente nem usa o papel, a gente simplesmente acredita que ele está lá no banco. A gente acha que nossos R$1.000 está lá. A gente abre o aplicativo e vê que ele está lá. Está lá. Né? O que o banco está fazendo com esse dinheiro? Se ele só mantém ali os dígitos para você. Se todo mundo for querer sacar os R$1.000 lá, será que todo mundo consegue? Acho que não, né? Porque, na verdade, eles não estão lá. Mas isso é outra conversa. De qualquer forma, então, aqui, ó, vocês estão vendo, né? Na esquerda da tela, tem dinheiro, capital, mercado. Mercado por mercados, dá para entender comércio, né? Tipo, o mercado do sal, mercado do qualquer coisa, né? É algo... Vocês entenderam, né? O mercado é um espaço de comércio. Não necessariamente espaço físico, mas é uma ideia de que o mercado da caneta no Brasil é promissor. Né? Empresas também, nos diversos formatos. Na primeira aula eu trouxe o caso da IBM e o caso da Sony, lembra? Que eles venderam a divisão de computadores, de notebooks para as outras empresas e tal. Dá para a gente pensar isso no caso daquilo que eu estava falando antes. Às vezes a empresa percebe que ela está ficando tão grande que ela é menor de diminuir porque ela é mais fácil de ser gerenciada. Né? Aquela coisa do custo de transação. Às vezes ela cresce tanto que o custo de gerenciamento ele é maior que o próprio custo de transação. Então, assim, essas variáveis aqui, esses pilares para entender como um sistema econômico funciona, todas elas passam pela ideia de governança, todas elas passam pela ideia de produção, distribuição, troca, né? Como por governança a gente entende gestão, né? Mas tem um conceito um pouco mais específico que eu, na verdade, não sei dizer. Mas ela passa por essa ideia de gestão e tal. A produção, distribuição, cada uma desses pilares, ele passa por todas essas coisas. E quando vocês lerem os textos que falam de determinados países, eles vão estar falando de detalhes que você vai encontrar nos Estados Unidos e não vai encontrar no Brasil. Certo? Vou trocar o slide antes que vocês terminem de copiar. Então, assim, deixa eu diminuir aqui para eu conseguir. Aí eu trouxe, não são dois extremos, mas são dois autores bastante diferentes, né? Karl Marx e Joseph Schumpeter. Schumpeter, ele é bastante conhecido, ele é bem conhecido por ser o primeiro economista a falar de inovação. Lá nos anos... Vocês conhecem Keynes? Keynes? Não? É o mais famoso de todos os economistas. Tipo Adam Smith. Adam Smith, vocês conhecem? De nome. Adam Smith. Tipo, o Keynes é o Adam Smith contemporâneo. E o Schumpeter é o Keynes da Alemanha. Na Áustria, na verdade. Só estou fazendo um paralelo, assim, para ver, tipo assim, Schumpeter era um cara muito foda. Participou, assim, dos planos de guerra, ajudou na reconstrução da Alemanha e da Áustria e tal. Era um cara, assim, de primeira linha mesmo. Assim como o Keynes, como o Smith foi antes. E Marx tentou ser, né? Na época, Marx era um fudido. Marx era foda. A história pessoal de Marx é uma merda. Com perdão da palavra. Ele
era meio pobre, né? Na verdade, ele recebeu uma herança que sustentou a família dele por uns anos. E daí ele não trabalhava, não gostava. Ele vivia na biblioteca, lendo e escrevendo. E daí ele ficou amigo lá do Friedrich Engels, que era um parceiro político dele. E Engels era de família mais abonada e sustentou Marx por muitos anos, tal. E Engels também era um cara bom, assim, tanto teoricamente quanto talvez mais pelo que a literatura mostra, talvez enquanto pessoa melhor do que Marx. Eu não estou aqui para julgar, né, o caráter da pessoa, estou aqui para julgar o trabalho, né? Mas a história pessoal do Karl Marx é deprimente, assim. A família dele passava necessidade, tipo, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, ele não tava nem aí, ele tava preocupado em escrever o Capital, o livro máximo dele, Das Kapital, que levou, sei lá, uns 10 anos para escrever. Mas, assim, também é um livro de 800 páginas, né? E é estudado e lido até hoje. Então, em detrimento da saúde da família dele e dele mesmo, a gente tem essa obra-prima da economia, que é o Capital. Se eu fosse julgar o caráter dele, eu talvez dissesse que ele não é grande coisa, mas enquanto trabalhador, enquanto pesquisador, ele é talvez um dos maiores da história, assim como Schumpeter, Keynes e Smith. Então, assim, o Schumpeter, diferente de Marx, ele parou para pensar sobre o que valia o dinheiro, né? Que gato? É um gato isso aí? É. Uhum. Esse aí tem uma vida fácil, né? Ele já nasce sabendo o que fazer. Yeah. A gente não. A gente tem que aprender o que é certo e o que é errado, né? Então, Schumpeter, diferente de Marx, ele já pensou, nos trabalhos deles aparece a ideia de como o dinheiro, no sentido estrito mesmo, como o dinheiro pode fomentar e incentivar as economias. Só que ele pensou isso num aspecto meio generalizou a ideia, né? Pensava que o dinheiro, né, podia ser a mesma coisa em qualquer lugar. Ele pensou o dinheiro, o mercado, as coisas como coisas em si, como se elas existissem uma vez aqui, existem em todo lugar. Essa generalização, ela não foi um erro cometido só pelo Schumpeter, era um erro cometido por quase todos, né? Porque é uma tendência do ser humano e dos economistas, né, dentro da ciência, de tentar generalizar, né? Encontrar padrões nas coisas. Né? Se a maçã cai a 9,2, é isso, Ariane? Metros por segundo aqui em Paraíso, ela vai cair na mesma velocidade em Paranavaí. Né? Isso, assim, é um padrão encontrado na ciência e os economistas também sempre buscavam isso, assim, encontrar padrões. No entanto, o que foi notado é que uma coisa que funciona na Europa não necessariamente vai funcionar da mesma forma no Brasil, em quesitos econômicos e sociais, porque as pessoas são diferentes. E quando a gente trata de relações sociais, a gente está tratando de relações sociais construídas no decorrer dos anos. Por isso que eu acredito no real, mas o chinês não acredita. Porque o chinês não cresceu no mesmo lugar que eu cresci, ele não teve as mesmas influências que eu tive, ele não conheceu as mesmas coisas que eu conheci. Então, a instituição real, ela é uma instituição que vale para mim, mas não vale para o chinês. Né? Então, o dinheiro, ele é uma coisa específica de cada lugar. Mesmo o dólar, que é a moeda universal, a moeda parâmetro, ela tem um valor diferente, não em quesito de poder comprar. Eu não consigo comprar uma cerveja no bar da esquina com $1, por exemplo. Apesar de, se eu perguntar para o dono, ele vai saber o que é $1. Só que ele não vai querer aceitar aquela moeda. Ele não entende. Ele fala, vou numa casa de câmbio. Eu sei onde tem uma casa de câmbio ali no shopping. Tipo, não tem shopping em Paraíso. Nem casa de câmbio. Né? Então, tipo, o cara da esquina, ele não tem interesse em aceitar Bitcoin, entende? Assim, o que eu quero trazer com isso é que Schumpeter e Marx ainda não conseguiu entender como cada lugar é um lugar. E as instituições que são formadas
formadas por pessoas, sendo elas formais ou informais, variam de lugar para lugar, assim como as leis, né? As leis brasileiras são, não sei, totalmente distintas das francesas ou das americanas, ou elas são mais parecidas com as francesas ou mais parecidas com as americanas, né? Deve ser um ou outro, não sei. Mas a questão é que as leis brasileiras foram sendo construídas no decorrer do tempo com a contribuição de cada juiz, de cada... Como fala o cara que faz leis? Que ele inventa as coisas de lei. Tem um nome para isso, vocês sabem? Tem que saber. Legislador? Não, legislador... Não. Legislador é quem... Vai doer. Hã? O cara que pensa as leis lá. Quem faz as leis objetivamente é o legislativo, né? É o poder legislativo, lá os deputados, aqueles Zé Ruelas lá. Mas, no entanto, tem os caras que pensam, tal. Tipo, eu tenho 2 livros de direito, já mostrei pra vocês. Tenho um de direito tributário, né, que tem relação com o meu trabalho, e tenho esse aqui também, do Barroso. É muito legal, né? Só que é muito difícil. É muito difícil. Depois eu guardo. É muito difícil. Eu, tipo, fico lendo e relendo, assim, gosto do jeito que ele escreve, mas eu não avanço muito. E isso não tem nada a ver com a aula. Tá, mas a ideia é que as leis, enquanto instituição, é uma coisa que varia de país para país, de região para região. Por exemplo, cobrar ou matar as pessoas na facada, no interior do Nordeste, acho que ainda é válido, enquanto uma instituição informal de resolver acerto de conta. Eu tenho certeza que deve ter região lá que ainda... Assim, mas, assim, aqui no interior do Paraná, não. Já não tem mais isso. A gente já passou para outra fase. Para bem ou para mal, sem juízo de valor aqui. Até porque, às vezes, resolver na faca é mais rápido, né? Mas menos custoso para o Estado. Mas, então, daí, então, assim, no extremo, os marxistas e os libertários, ambos são opostos, mas ambos convergem na ideia de que o Estado não tem grande papel. Para eles, assim, o Estado, tá, tem um papelzinho ali, mas se ele não tivesse também, os libertários acreditam que as coisas naturalmente fluiriam, que o capitalismo é um sistema natural, que aconteceu e aconteceria de qualquer forma, que as coisas no sistema capitalismo, as trocas, as empresas, elas simplesmente se desenvolvem porque elas têm que se desenvolver, porque existe uma motivação natural, o instinto do ser humano a querer, o autointeresse, que a querer ganhar aqui no extremo, no limite, né, do conceito, x tendendo ao infinito, x tendendo a zero, no limite, todas as pessoas buscando o próprio interesse beneficiaria, todas as pessoas sendo egoístas ao extremo, beneficiaria ao máximo. Ou seja, se eu sou egoísta, no fundo eu sou altruísta. Assim, isso é no limite dos libertários, né? O que parece uma bobeira, né, Caroline? E é. E os marxistas, daí, falam que o papel do Estado... É que, assim, os marxistas têm aquela ideia de que a sociedade ela gira basicamente em torno entre uma briga de classes. O capitalismo surgiu junto com a ascensão da burguesia, né? E com a queda da aristocracia. Então, a burguesia nasce, junto com ela nascem os proletários. Antes disso, havia um sistema de produção, um sistema econômico totalmente diferente. E junto com o nascimento da burguesia nasce o proletário. E os marxistas acreditam que o sistema capitalista é basicamente uma luta entre essas duas classes. Os burgueses querendo tirar mais dos proletários e os proletários querendo tirar um pouco mais dos burgueses. E daí os marxistas falam, não, o papel do Estado é simplesmente o de amenizar os ânimos ali, é de não deixar ninguém se matar, de defender os interesses burgueses. Essa perspectiva do Estado para Marx
de modo bem grosseiro. Então, assim, eu trouxe deixa eu abrir pro meu cachorro aqui. Tá, gente? Então, assim, acho que era basicamente, era para ser uma aula de meia hora hoje. Mas não deu. Então, assim, ó, para finalizar, então, a lei, ela é uma instituição informal para o capitalismo funcionar. Ele precisa de um arcabouço eficaz de leis, né? Aí está o papel do Estado, né? É muito maior do que simplesmente amenizar os ânimos dos burgueses e muito mais do que simplesmente regular ali um setor ou outro, como os libertários, né? Os liberais ao extremo pensam. E talvez, assim, as leis sejam, se não o maior poder das instituições, né? O mais importante e poderoso mecanismo de organização da sociedade, mais do que o acenar de mão aberta, né? Então, pensar a economia, pensar o sistema econômico e não pensar nas leis, não pensar em como a formação dessas leis no decorrer do tempo, né? Enquanto uma instituição, né? Eu digo porque o arcabouço de leis é de um erro grosseiro, né? Porque assim como o sistema capitalista muda, as leis mudam, as vontades mudam, as pessoas mudam, certo? E a aula era essa, basicamente. Não sei se eu fui muito longe. Comentários? Tá chovendo aí de novo, Caroline? Um pouquinho, assim. Aqui não parou, não. Mariana Rossi, Oi, professor. você fez a síntese daquele texto do Barry Clark, né? Ai, nem lembro mais o nome. Sim, aquele do Understanding Economic Systems. Isso, foi o inglês. Tem bastante a ver com as coisas que eu falei aqui, não tem? Tem, é que eu nem lembro mais direito, assim. Mariana do céu. Mas eu peço para escrever justamente, que é para lembrar. Muita coisa na cabeça, professor. Você trabalha? Trabalho. Trabalha ou faz estágio? Estágio, né? Ana Hash, você leu aquele texto também? Li, Gostou? gostei. Nossa, ele é muito bom. Aí tem mais 2 capítulos dele, mas é que eu que vou apresentar daí. Deixa eu acho. Tem um que fala só de economias centradas no mercado, né, com foco, assim, aquelas economias mais com pouca participação do Estado, e um outro que fala só de economias com um Estado muito inchado, sabe, que o Estado está em todo lugar. Mas esse texto sou eu que vou falar, que eles são gerais, né? O que vocês vão falar são coisas bem específicas, né? E por isso que acho que é mais... eu acho os dois bem interessantes, né? Um complementa o outro. Mas tá. Então daí, agora eu descobri um livro novo, também é em inglês, infelizmente, que é muito bom e vai ser o nosso terceiro livro básico, assim. Então a gente tem esse do Barry Clark, que a Ana e a Mariana sei que leram um capítulo. E tem também esse outro, que não tem a capa aqui, mas é aquele que fala Introduction to Evolution Economic Systems, algo assim. Que é muito legal, que é daquele professor, é um professor que eu entrei em contato por e-mail. Troquei vários e-mails com ele, norte-americano, bem gente fina.
E daí reclamei que custava R$ 600 do livro dele aqui. Daí eu pedi uma versão em PDF, daí ele falou que não tinha, mas que ia me dar uma cópia, ia me mandar pelo correio lá dos Estados Unidos. Legal, né? Não sei se vai demorar, não sei quanto tempo vai demorar para chegar, né? Mas pelo menos eu não vou comprar por R$ 600. E daí agora, esse é o novo. Esse que eu coloquei a capa no começo. Eu descobri ele ontem. Ele é de 2015. 15. Esse do professor que eu troquei e-mail é de 2019. E esse aqui que vocês estão lendo, acho que é 16. Então, assim, é tudo de ponta, tá, gente? É o lado bom. Não tem nada... Tudo que vocês estão lendo, tudo que a gente está conversando, é o que estão conversando em Harvard, é o que estão conversando em Oxford, sabe? É o mesmo material, é a mesma teoria. A gente não está defasado em nada aqui, tá? E eu pretendo que vocês valorizem isso, tá? Porque é também mais difícil para mim estar sempre buscando coisa nova. Eu podia muito bem... Cadê? Perdi. Aqui. Eu podia muito bem pegar esse livro aqui, do Mankiw. Já ouviram falar? É o livro de Introdução à Economia que todo mundo estuda, que todos os professores dão para esses cursos iniciais. Na UEM, por exemplo, eu sempre tive muito amigo do direito, né? Tem primos que se formaram ali na mesma época que eu. Eles leram Mankiw na graduação. Tiveram uma ou duas disciplinas. Vocês têm uma ou duas? Uma só? Eu acho que eles têm uma também. E daí, o que eles estudaram? Estudaram Mankiw. Se tem algo ultrapassado no mundo, é estudar o Mankiw, sabe? É ridículo, assim, não tem relevância nenhuma, mas nada, assim, não vale nada. Bater cabeça na parede à toa, assim. Vocês perderiam seu tempo, não ia agregar nada para a formação, enquanto advogado, enquanto concurseiro, enquanto cidadão. Bom, então é isso. A aula de hoje era mais ou menos isso. Peço para quem ainda não está estabelecido com texto de grupo e tal, se estabeleça. Gabriela, Oi, você pode apresentar você, o Matheus e quem é o terceiro? o José Gabriel e a Carolina Trova. Vocês estão 1, 2, 4. 4. Vocês podem apresentar semana que vem? Oi? Vocês podem apresentar semana que vem? Já? Uhum. Eu posso falar com eles primeiro, que eles nem estão na aula. Por que eles não estão na... Aí eu já também não sei te dizer. Pois é. Então você vai ter que tomar a decisão por eles agora. Professor, se puder esperar mais um pouquinho, eu agradeço. Mas, Gabriela, é um textinho simples e eu preciso dar continuidade. Vocês têm que ser o primeiro porque é um texto introdutório. Então tá bom, eu vou falar com eles, a gente apresenta. Tá, vocês, é tranquilo, tá? Se tiver dificuldade, me avisa que a gente estuda ele junto. Tá bom. Tá bom? E daí, assim, a apresentaçãozinha é bem simples, 10 minutos. Beleza. Tá bom? Mas tentem trazer o que é importante. Tá. Beleza. Então tá bom. Gabriela, o grupo da Gabriela já apresenta semana que vem. Aí, junto com a Gabriela, eu vou trazer também uma outra coisa que vai nessa linha que a gente está debatendo, sobre sistemas econômicos. Tá bom? Então é isso. Espero o relatório de todo mundo da aula de hoje. Tchau. Boa semana. Tchau, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, João Carlos. Tchau, professor. Tchau, Caroline. Tchau, professor.
Tchau, Ana Hash. Tchau, professor. Tchau, Gabriela Fávaro. Semana que vem, hein? Pode deixar.